Vamos chegar no texto bíblico, livro de Êxodo, capítulo 15. Êxodo, capítulo 15. Nós queremos agradecer a todos que aqui chegaram. Nosso convite para adoração. E depois de anunciarmos a palavra cantada, nós vamos ouvir a palavra sendo anunciada por meio da pregação, como de costume aqui fazemos. Então, eu quero convidá-los a chegar no texto bíblico, livro de Êxodo. Temos estudado esse livro da perspectiva presença de Deus e estamos caminhando no relato, na narrativa escrita pelo próprio Moisés, conforme a tradição, e nós estamos aprendendo sobre o Deus libertador. E hoje nós vamos falar sobre o seu caminho no deserto. Então eu quero inicialmente ler com vocês o texto do capítulo 15, versículos 22 a 27. Êxodo 15, 22 a 27. O texto bíblico diz: Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho, e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal, chegaram a Mara. Todavia, não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso, chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: Que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenança, e ali os provou. E disse: Se ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara, que te cura. Então chegaram a Elim, onde haviam 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Vamos orar até aqui. Senhor, obrigado por tua palavra. Nós temos o desejo de que ela continue, como sempre, sendo autoridade em nossa vida. Por meio da tua palavra, possamos ouvir a tua voz de uma forma clara, que haja compreensão, sobretudo que haja obediência. Obrigado porque o Senhor separou esse lugar e podemos dominicalmente chegarmos e com o coração atento, procurar, ó Deus, o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito, para sairmos daqui cheios da tua palavra, encorajados, desafiados, corrigidos, para vivermos mais uma semana na tua presença. Obrigado porque o Senhor nos entregou mais uma semana. Obrigado por este recomeço. Obrigado porque lembramos do nosso Cristo ressurreto, de novas oportunidades que teremos, de privilégios, de alegrias, certamente de provas, desafios. Por isso, Senhor, ajuda-nos a absorver a tua palavra. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Deserto. O caminho de Deus passa pelo deserto. O que seria o deserto? O que você entende por deserto? De modo geral, o deserto ele é uma figura real, onde dificilmente ou com muita dificuldade se consegue manter vida, seja a vida humana, mas principalmente e também animais e vegetais. O deserto nos traz uma possibilidade quase remota de vida. É assim que nós entendemos o deserto. Quando caminhamos debaixo da libertação que o Senhor nos traz,
Nós achamos que a nossa vida ela vai caminhar numa direção onde as lutas, as dificuldades, as adversidades, elas não são muito contabilizadas. E é interessante aprendermos com a Escritura, aqui na exposição de Êxodo, essa ilustração, essa perspectiva que nós podemos notar da nossa libertação, ou seja, a libertação de Israel. A partir desse relato, ela é um anúncio, ela antevê a maior libertação que a humanidade precisa experimentar, e nós já sabemos que é por meio de Jesus. Então, todos nós, de alguma forma, que cremos em Cristo, que fomos libertos da condenação do nosso pecado, nós já temos experimentado, de alguma forma, um pedaço do deserto. O pedaço ou pedaços na vida em que nós estamos atravessando alguns dos desertos. E nós queremos aqui olhar para esse texto mais uma vez e observar o relato, a história dessa antevisão de um grande êxodo que vai acontecer, a libertação da humanidade por Jesus Cristo no seu retorno, mas essa libertação que está acontecendo por meio da sua palavra. E vamos aprender como isso se processa, como isso acontece, da perspectiva que o próprio Deus caminha ou quer nos conduzir e conduz o seu povo no deserto. Então, hoje à noite, nós vamos aprender o caminho do deserto, o caminho do Senhor no deserto. Aprendemos sobre a verdade de que Deus põe o seu povo à prova. Deus põe o seu povo à prova. No trecho pequeno que nós já lemos, dos versos 22 a 27, vai ser repetido do capítulo 16, novamente com a experiência do maná e das codornizes, a falta de comida, como também um pouquinho ainda, novamente, no capítulo 17, dos versos 1 a 7, novamente a escassez de água, e até chegarmos no capítulo 19, onde nós vamos chegar no deserto do Sinai, e aí sim nós vamos falar do Deus da aliança. Hoje nós queremos falar sobre o Deus que liberta, é o Deus que põe o seu povo à prova, é o Deus que conduz o seu povo ao crescimento. E talvez seja importante já aqui definir o que é essa prova. Quando Deus põe o seu povo à prova, o que Deus quer com isso? Deus está provando o seu povo a respeito daquilo que Ele mesmo já sabe, a respeito daquilo que Ele mesmo já conhece. Deus já sabe qual é a reação do seu povo? Certamente. Deus já sabia qual era a reação do povo de Israel neste deserto? Certamente. Então, quando Deus põe o seu povo à prova, o que é que Deus, de fato, deseja com o seu povo? O que é que, de fato, Deus está desejando e querendo ver no seu povo? Eu creio que uma das respostas mais simples é que quando Deus nos põe à prova, irmãos, Deus está desejando crescimento. Deus está desejando crescimento. E, na verdade, as provas vêm para nos trazer e revelar se de fato estamos crescendo. As provas que nós somos submetidos na escola é para saber se o aluno aprendeu mesmo, não é assim? A prova que é aplicada é para saber se houve absorção, se houve compreensão. E aí você tem a sua nota, o quanto que você aprendeu, o quanto que você captou, desenvolveu essa compreensão, esse conhecimento. E eu creio que a mesma coisa está acontecendo conosco, meus irmãos. O Deus libertador, Ele tem um caminho no deserto que eu não quero, nem você quer passar. O deserto é ruim. O deserto é um lugar de aflição. É um lugar de escassez. É um lugar onde a gente não tem nas mãos provisões. Nós não temos como carregar água suficiente, ela acaba. Nós não temos como carregar alimento suficiente, ele acaba. Nós não temos capacidade de previsionar o descanso. O deserto é isto. Nós estamos simplesmente entregues.
entregues a experimentar da provisão de Deus, do seu cuidado. Estamos entregues a sermos testados e provados se estamos de fato crendo nele. Se nós estamos crescendo, se estamos deixando de ser crianças, se estamos aprendendo a andar com Deus. Crianças, em geral, gostam de murmurar. Crianças reclamam. Crianças têm um costume de reclamar de tudo. A impaciência é demais. É uma das características de alguém infantil. Mas Deus deseja o crescimento. Deus deseja que o seu povo se torne adulto. Deus deseja que o seu povo aprenda a corresponder à vida à medida que estão aprendendo dele. E é interessante, meus irmãos, que vocês vão notar no texto, parte do capítulo 15, 16 e 17, e um pouquinho 18, antes de chegar no Sinai, que Deus desejou conduzir o seu povo, recém-liberto, no caminho do deserto. O contraste é violento. Capítulo 15, o povo está festejando, libertação, o cântico aqui de Moisés, e toda aquela festa de libertação, o exército de Faraó ficou dentro do mar, e Deus libertou o seu povo de forma tremenda, mas o que aguarda esse povo é deserto, é provação, é teste, é de fato a experiência drástica da nossa vida. E nós queremos aprender qual a lição que Deus deseja, o que Deus deseja ver no seu povo e como isso se revela a partir, então, da experiência do povo de Israel, que é a revelação do nosso próprio coração. A história de Israel é uma antecipação do nosso coração. Se a história de Israel é uma antecipação da grande libertação que Deus vai trazer, o êxodo está apontando para um grande êxodo que vai acontecer na história humana, o coração de Israel é uma antecipação para mostrar como é o seu coração, como é o meu coração. Então, nós vamos olhar para o primeiro teste. O primeiro teste está aí nos versos 22 e 27, que nós acabamos de ler. E a chave aqui para a compreensão desse primeiro teste, e cada teste Deus vai se revelando, se apresentando à nação de Israel, nós vemos aí no capítulo 15, verso 22, já a menção do deserto. Eles saem do Mar Vermelho, onde acabara de ter a vitória sobre o exército do Faraó, que se arrependeu, né, e mandou a perseguição para ver se trazia de volta o povo recém-liberto. Então, nós temos aí o caminho de 3 dias no deserto e não acharam água. 3 dias no deserto sem água. E eles chegam no lugar, a água que ali é encontrada é uma água amarga, por isso o nome que chama aí Mara. E no verso 24, nós temos o primeiro teste dessa experiência de estar sobre a provisão de Deus. O caminho de Deus é um caminho no meio do deserto, ele vai se revelar ao seu povo no deserto. E nós encontramos a primeira reação do povo de Israel, que é murmuração, murmurar. Murmuração. Murmuração é talvez a maior de todas as evidências de um coração que ainda não compreendeu Deus e não ainda confia neste Deus. Murmurar, como eu acabei de falar, é uma atitude correlata aqui com infantilidade. É uma associação com alguém que de fato ainda é bebê, alguém que é descrito como, aqui uma descrição de alguém que não confia, que não entendeu ainda a libertação e os cuidados e a provisão de Deus. E como andar com esse Deus, mesmo que o deserto impõe essas necessidades. Eu já queria notar com você o grande contraste e a grande verdade, lição que a gente pode aprender do verso 24 e o verso 25. Enquanto o povo de Israel murmura, Moisés nos ensina como procedermos no deserto. Quando procedermos, quando somos provados, quando somos testados. A murmuração não é uma resposta adequada.
Murmurar não deve ser uma conduta do crente que está crescendo, do povo de Deus. Mas qual deve ser a atitude correta? O que Deus deseja que o seu povo faça quando no deserto da vida? Moisés nos ensina no verso 25, e a palavra-chave está dizendo aí, então Moisés fez o quê? Clamou ao Senhor. Qual o oposto de murmurar? Que pode ser traduzido como orar. Em vez de murmurar, ore, fale com Deus, conversa com Deus. Deus está ansioso em ouvir o seu povo clamar por Ele e pedindo provisão, pedindo orientação, sabedoria, entendimento. Então, no lugar de murmuração, o povo de Deus, em meio às provas no deserto, deve orar. Deve orar. Irmãos, que desafio, não é? Nós somos o povo murmurento. Veja na sua casa quanto que você reclama, quando faltam as pequenas coisas, quando as coisas não saem do seu jeito. Veja como é o nível dos seus relacionamentos, o quanto você murmura por quem está do seu lado, reclama de quem está do seu lado. No caso, novamente, mexendo aí com o casamento, né? A murmuração com o nosso cônjuge, murmuração com os nossos filhos, murmuramos a respeito do nosso trabalho, murmuramos da nossa casa. Veja a condição precária do nosso coração menino, infantil, de não atender e entender o processo que Deus usa para nos trazer crescimento, para nos provar e revelar se nós estamos crescendo. Quando o povo de Deus, ele se dá a murmurar, reclamar, que é uma atitude de doença. A murmuração como estado de vida tem uma forte conexão com, por exemplo, depressão. Um espírito amargo, descontente, que nunca está satisfeito, ele sempre está reclamando. Veja, meus irmãos, que é uma atitude reprovada por Deus. É uma grande ofensa. Deus acabara de fazer grande libertação, grande salvação, milagres, o seu poder visto visivelmente. Deus acabara de transformar o Egito num caos, para libertar esse povo. O mar vermelho se abre, eles passam de pé enxuto, os seus inimigos morrem, tudo pela mão poderosa de Deus. Mas no primeiro passo, no primeiro momento, 3 dias depois, simplesmente quando a água não é suficiente para saciar a sede, murmuração. Esse povo não fala com Deus, esse povo não apresenta a Deus a sua necessidade, não apresenta a Deus a sua queixa, mas murmura. E aqui, meus irmãos, a gente já começa a perceber, no centro dessa questão, como é que a atividade de Deus na salvação do seu povo, a história da salvação do seu povo, o povo salvo, o povo que era agora, uma vez escravo, uma vez esse povo metido em encrenca, visto tudo acontecer, como nós, a própria ação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos relatos de Jesus de Nazaré, que veio, viveu entre nós, não aqui no Brasil, nem em Juazeiro, mas lá na terra da Palestina, lá em Israel, um homem chamado Jesus morreu, crucificado, um testemunho mundial. Nós contamos as datas antes e depois de Cristo. Jesus veio, provas contundentes de que ele ressuscitou. Os discípulos propagaram o ato de salvação de Deus em Cristo, morrendo, ressuscitando, voltando à destra de Deus, e com os seus poderes de salvação sendo manifesto, mas nós murmuramos. No caminhar do deserto, nós temos testes. Eles conheciam o poder de Deus, eles sabiam que Deus tinha poder sobre a vida, sobre a natureza, sobre tudo, mas em vez deles orarem, eles murmuram.
O salmista 106, verso 7, se você deseja chegar lá, tem uma descrição dessa ingratidão de Israel. O salmista, Salmo 106, descreve esse convite de render graças, de gratidão, em vez de murmurar, orações expressas de gratidão, cheia de gratidão, um coração grato, que vai conversar com Deus. Você encontra aqui o Salmo 106. Rendei graças ao Senhor, Ele é bom, sua misericórdia é para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e que praticam a justiça em todo o tempo. Lembra-te de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegra com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos, como nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais do Egito não atentaram às tuas maravilhas, não se lembraram da multidão das tuas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar, o mar vermelho, mas ele os salvou, por amor do seu nome, para lhes fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho, ele que secou, e fez-los passar pelos abismos como por um deserto. Salvou-os das mãos de quem os odiava, e os remiu do poder do inimigo. As águas cobriram os seus opressores, nenhum deles escapou. Eles creram nas tuas palavras e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não lhe aguardaram os desígnios. Entregaram-se à cobiça no deserto, tentaram a Deus na solidão, concedeu-lhes o que pediram, mas fez definhar-lhes a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. E aí ele vai contando essas narrativas que revelam o coração de um povo que não confia, que não conversa, que não expressa gratidão perante Deus. Meus irmãos, os problemas de não ouvir Deus, de não atentar para com Deus, é revelado nesse coração que murmura, esse coração que expressa ingratidão. Tem uma leitura que eu acho que é interessante você me acompanhar em 1 Coríntios, capítulo 10, que é uma outra confirmação desse teste, né, desta prova que Israel fracassou, e a menção aqui dessa atitude de murmuração. 1 Coríntios 10, verso 1, diz assim, 1 Coríntios 10, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram no só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. E o verso 10 diz o quê? Nem murmureis,
como alguns deles murmuraram e foram o quê? Destruídos pelo exterminador. Murmuração é coisa séria. Murmuração, meus irmãos, é algo que deve ser evitado no nosso coração. Em vez de murmurar em meio às provas, os testes que Deus impõe sobre a nossa vida, a lição desse texto é que nós devemos orar. E essa oração, ela deve ser permeada, abundantemente permeada de ações de graças, orações de gratidão. É isso que Deus deseja ver o seu povo crescer. Crescer cultivando um coração cheio de gratidão. Que quando as coisas faltam, que quando há os apertos, em vez de murmurar, orar. Como Moisés nos ensina, e Deus, então, ele dá a sua provisão. Vamos voltar para o texto de Êxodo, capítulo 15, e eu quero aqui colocar o verso 25, Moisés clamando ao Senhor, as águas se tornando doce, e o finalzinho do verso 25, e ali os provou. E essa prova aqui é, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus. O que mais? Se fizeres o que é reto diante dos olhos. O que mais? Se deres ouvido aos seus mandamentos. O que mais? E guardarem todos os seus estatutos. A promessa, eu sou o Deus que cura. Eu vou proteger vocês. Tudo que eu enviei para o Egito, para os egípcios, todas aquelas pragas, jamais alcançarão vocês, porque eu sou o Senhor que te sara. Deus, ele vai se apresentando, ele vai concedendo de revelação, né, para o seu povo, Deus se apresentando como o Senhor que sara. Deus prova o seu povo, coloca essas condições, e aí a história, ela avança. O primeiro teste tem a ver com a falta de água. O primeiro teste tem a ver com cura. Deus se apresenta como o Deus que cura, é o Deus que em todo o tempo está presente, e mesmo no caminho do deserto, que é o seu caminho, ele vai conduzir o seu povo no deserto, porque ele quer ver crescimento, ele se revela como Deus que cura. Mas existe um segundo teste aqui, capítulo 16, verso 1 em diante. Vamos ler? Eles partem agora de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim. O deserto de Sim, ele já dá um posicionamento geográfico, fica entre, e ele deixa claro aí, Elim e Sinai. E ele dá com precisão os dias, 15 dias do segundo mês, caminhando no deserto. Então, já há algum tempo, eles saíram do Egito com muitas coisas, e certamente muitos rebanhos. Lembra, né? Eles saem do Egito, eles não saem de mãos vazias. Eles saem com comida. Eles saem com muitos rebanhos, gado, certamente bode, né? Bode, ovelha. Então, eles saem com muito alimento. Aqui, estamos posicionados aqui há dois meses e meio. E o verso 2 diz que toda a congregação dos filhos de Israel faz o quê de novo? Murmura. Por que esse povo está murmurando? Todos eles saíram suficientemente prevenidos. Se você for atentar para esse aspecto, a razão, na verdade, para o murmúrio aqui, ela não é legítima. Não há necessidade desse murmúrio aqui. Mais uma vez, o texto vai nos chamar a atenção que essa questão do murmúrio não é uma questão circunstancial. É uma questão de natureza, é uma questão
condicional, ou seja, é uma questão de condição da alma. A murmuração aqui é a condição do ser humano. O ser humano é, por natureza, murmurador. Eles não teriam necessidade desse murmúrio aqui, mas eles, novamente, murmuram. Coração. Você lembra quando reclamava, quando você não tinha nada? Quando você queria ter o seu salário, sair da sua casa e ter o seu salário mínimo? Você lembra quando você ficou feliz da vida, quando você recebeu o seu primeiro salário? Você lembra quando você ficou feliz da vida porque conseguiu adquirir aquela bicicleta, barra circular 79? Eu estou falando de mim, minha primeira bicicleta, de meu pai. Ele deu um grau, ela ficou 0 bala, mas era de 79. Feliz da vida. Você já viu que quanto mais a gente consegue ter, a gente vai murmurando, não há um saciar, não há um contentamento. Uma descrição do nosso coração. As provas nos desertos, irmãos, vêm para revelar que a gente não cresce, que a gente continua o mesmo, que o coração continua na mesma condição. Murmuradores. Murmuradores. Nesse caso agora, a murmuração é contra Moisés e Arão. E a murmuração contra Moisés e Arão, o texto deixa claro no verso 2, é no deserto que a gente murmura. Quando as coisas estão bem, quando as coisas estão nos seus lugares, quando eu tenho provisão, quando eu sei que eu tenho meu salário no final do mês, que eu tenho como pagar minhas contas, quando eu sei que eu tenho um controle das questões que envolvem a minha vida, as coisas geralmente tendem a pelo menos estarem em paz. Mas é no deserto, irmãos, é no deserto que o coração é revelado. Casais que conseguem viver muito bem, quando algumas circunstâncias da vida cooperam para aquele bem, mas quando esses casais são provocados em situações adversas, você começa a perceber as rachaduras. As rachaduras. O texto diz que eles disseram aos filhos de Israel, né? Toda a congregação murmurou e disseram: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito. Oh, miseráveis, né? Quem nos dera a gente tivesse morrido lá. Olha o que eles vão falar. Quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda essa multidão. Mentira! Ninguém está morrendo de fome, não. Tem provisões ainda. E se está faltando, tem o Deus que prometeu provisionar. Mas a murmuração, olha para trás, escravidão dos infernos, a vida miserável do cão, e agora está levantando a voz para dizer: era bom, era ali. Que era bom o quê, infeliz, né? É ruim. Eita, gente que é ruim. Você se vê aqui? Você se vê nessa história? Está vendo o seu coração aqui? Era melhor naquela condição. Era melhor que eu não tivesse casado. Era melhor que eu não tivesse esse trabalho. É melhor que eu não tivesse esse filho. Então disse o Senhor a Moisés: Deus é bom demais, né? Deus não está nem aí para a murmuração desses infantis, esses criancinhas, esses bobinhos aqui. Veja no texto que Deus não responde à condição do coração do povo. Deus simplesmente providencia. Mas é o seguinte: vai chover do céu pão, e o povo vai sair para colher diariamente a porção para cada dia. Todo dia eu vou dar comida para esse povo. Meus irmãos, Deus fez isso durante quanto tempo? Quanto tempo? 40 anos. Já pensou você acordar de manhã
Você nem precisa ir na padaria. Só ir na frente da sua casa. Pegar as vasilhas e colher o pão, o maná que Deus está mandando. E voltar para sua casa e comer. Que vida boa. Que vida tranquila. Mas o coração do homem, a condição dele é o quê? Murmurador. E é interessante que o verso 4, no finalzinho, diz assim: para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Você está vendo a ideia de prova associado a deserto? Pôr o meu povo à prova. E aqui é o segundo teste. Dá-se-á que, qual é a prova aqui? Dá-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colherem cada dia. Ele está pensando aqui no sábado, no princípio de guardar o sábado, e ele está dizendo que no sexto dia é para eles recolherem o dobro. Então disse Moisés a Arão, verso 6, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor que vos tirou da terra do Egito. Veja que as provisões está querendo fortalecer o coração. Gente, quem tirou vocês do Egito foi Deus, e Deus que fez tudo o que Ele fez, Ele pode cuidar de vocês. Os testes, as provas, é para fortalecer o seu coração, para que você tenha o Senhor em alta conta, como aquele que é provedor. O deserto é para revelar o poder de Deus, que é capaz de ser o provedor do seu povo. E aí, nós temos aí pela manhã, o verso 7, vereis a glória do Senhor. Tem provas, e no meio das provas, quando nós obedecemos, nós vemos o quê? A manifestação de Deus, a sua glória, a sua bondade. Imagine, né? O povo no deserto está tendo experiências com Deus. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Quem somos nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte. Aqui nós encontramos o elemento carne, codornizes seriam enviadas. Eles teriam pão pela manhã e carne, meus irmãos, para comer. E aí o texto deixa claro: as vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor. Você tem murmurado contra quem? Você não pode ofender a Deus, mas você ofende pessoas, não é? Tem muitas reações pecaminosas que vêm contra nós, e está muito claro nessas circunstâncias, muitas vezes, que a pessoa não está chateada com você. Na verdade, ele está com raiva de Deus, ele quer ofender a Deus, mas não tem como fazer com Deus, faz com você. Seu coração está insatisfeito e está murmurando, mas não tem Deus aqui para poder eu gritar com ele e dizer que, ó, Senhor, o Senhor não está cuidando de mim, o Senhor não está vendo essa condição aqui, não, o Senhor não está conhecendo a minha necessidade, o Senhor sabe que eu preciso, mas a gente vai brigar com quem está do nosso lado. Você lembra de Caim e Abel? Caim estava com raiva de quem? Caim estava com raiva de quem? De Deus. Deus não aceitou a sua oferta. Deus não aceitou nem a sua oferta, nem a sua pessoa. Ele estava com raiva de Deus, mas ele foi matar quem? Seu irmão. As murmurações é uma manifestação de ingratidão para com Deus, mas Deus não está aqui diante de mim e eu murmuro contra pessoas. Como o texto revela o nosso coração, não é? Não faz muitos dias que eu murmurei bastante. Final do ano eu não consegui, por conta de alguns fatores, ter o meu descanso, minhas férias, como costumava. Então eu fui empurrando, e aí surgiu uma janela em março, né? Início de março eu vou descansar.
Só que na minha cabeça, o descanso, né? Na cabeça do homem, o descanso é uma coisa, na cabeça da mulher, o descanso é outra, né? E por aí vai, né? Aí você já sabe que o negócio virou um liquidificador lá, mexeu tudo. E a gente recebeu a chácara como um desafio ministerial. E a gente está sem essa condição de ter alguém para morar lá. A gente está nessa transição. E eu não queria ficar na chácara, né? Férias, eu fazer o que eu não faço quando eu estou trabalhando, não é assim? E essa férias sem futuro, né? Eu tenho que ficar preso aqui nessa chácara. Mas, meu filho, aqui não é um lugar bom, para que ir para outro lugar? Aqui é um lugar maravilhoso, você não gosta de pescar, está aqui em pé, você tem como pescar, está aqui a piscina que você dificilmente entra, a gente pode fazer um churrasco ali, a gente pode, tanta coisa, mas não adiantou, estava com o coração murmurento. Não sei para que fui inventar esse negócio de chácara, não sei para que, e isso aqui, aquilo lá, e o negócio ferveu. E quando a gente murmura, meus irmãos, e a gente revela o nosso coração ingrato, a gente começa a colher frutos. Nossa alma fica seca, nosso encanto pelas coisas espirituais, nossa visão fica turbada. A ingratidão é uma grande desgraça. Viver ao lado de pessoas ingratas, murmurentas, é quase um inferno. É verdade, irmãos. Deus é o vingador, Ele não gosta disso não. E eu tive que me reportar a Deus pedindo perdão. Senhor, que bom que o Senhor tem me dado o que eu tenho. O privilégio que eu tenho de estar morando, mesmo que não desejasse, né, na chácara. Obrigado porque o Senhor nos confiou. Tantos outros poderiam estar aqui para desenvolver um projeto de abençoar pessoas com o Evangelho. E eu comecei agora a participar, porque eu não conseguia. A turma chegava de manhã e eu não descia, mas agora estou descendo, Paulinho, né? Aproveitar, tem um grupo que está vindo para cá e eu posso falar de Jesus, eu não estou fazendo, e começar a olhar várias coisas que Deus me deu como privilégio. A murmuração nos cega para ver as coisas como de fato elas são e poder nos dar um coração agradecido a Deus. Meus irmãos, nós devemos olhar para essa história e perceber como que Deus fala para o nosso coração murmurento, a condição dele. Verso 9, então, disse Moisés a Arão, dize a toda a congregação, chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Deus é bom demais, irmãos, Deus não responde à altura, Ele não responde à altura. Ele é um bom Pai. Eu não sei como Ele faz, mas Ele não leva em conta as nossas tolices, as nossas falas bestas. Ele nos dá o que precisamos. E Ele atendeu, inclusive, murmurações. Murmurar é ausência de gratidão, viu? Deus ouve a nossa murmuração, mas Deus não quer ouvir murmuração, Deus quer ouvir oração grata, permeada de gratidão. Mas mesmo as nossas murmurações, Deus nos ouve. E o Senhor disse a Moisés, verso 12, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus. À tarde subiram cordonizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina, semelhante às escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhe Moisés, isto é pão que o Senhor vos dá para o vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei isso cada um segundo o que pode comer, um gômede por cabeça, segundo o número das vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem em sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram, uns mais, outros menos, porém, medindo com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer.
Disse-lhe Moisés: ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos. Deus está testando. Deus disse que todo dia ia mandar o maná. Mas no coração, o que é que passa no coração? Vai que amanhã não tem? Deixa eu deixa eu garantir, vai que amanhã não tem. Mas Deus disse: é só para o dia. No sexto dia que você vai dobrar, porque no sábado não vai ter. E aqui é a prova. Aí o povo guarda mais do que devia. E o que é que acontece? Alguns deixaram do maná para a manhã seguinte, porém, deu o quê? Bichos, cheirava mal. Moisés se indignou contra eles, colhiam, pois manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. Ao sexto dia colheram em dobro, né? E aí vieram contar. Respondeu-lhe: isto é o que disse o Senhor, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiseres cozer no forno, cozei-o, e o que quiseres cozer em água, cozei-o em água, e tudo que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. Guardaram até a manhã seguinte, como ordenara Moisés, e não cheirou mal, nem deu bichos. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia o sábado, nele não haverá. Ao 7º dia saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Eita, povinho ruim de obedecer, não é? Aqui é o teste. Me obedeçam. Acredita em mim. Confia. O teste. Faz isso, todo dia eu vou dar. Não guarda para o dia seguinte. No 6º dia você guarda. Mas o povo não passa no teste. No deserto, o povo de Deus não é aprovado. Não é aprovado. Meus irmãos, aqui tem muita lição. A gente poderia falar e aprofundar de vários temas. Essa questão da provisão, de confiar que Deus nos sustém, não é? Quantas pessoas ansiosas hoje, quantas pessoas doentes da alma, seguindo o curso do consumismo, a loucura por ter, a loucura por se manter, pelo controle. Eu estou em paz se eu tiver o meu salário, eu garanti, aí eu descanso, aí eu durmo. A oração de Jesus foi o quê, meus irmãos? O pão nosso de cada dia, dar-nos o quê? Hoje. Mas a gente não está satisfeito nem pelo mês, nem pelo o mês seguinte, nem às vezes pelo que já se tem, um emprego e tudo mais. A gente tem um coração desconfiado. Deus prometeu cuidar dos seus, aqueles a quem Deus liberta, Deus prometeu cuidar. Meus irmãos, na saída, depois da salvação, Deus está treinando, testando, dando provas. Eu sou o Deus de vocês, eu sou o Deus provedor. Mesmo que vocês murmurem, mesmo que vocês reclamem, eu quero provar que eu estou com vocês, eu quero cuidar de vocês. Quantos crentes em Cristo Jesus têm uma vida angustiada, trabalha a semana, o sábado, o domingo, e roda mês, e roda o ano, e tenta se manter, não há descanso. Ei, Deus prometeu cuidar de você, para de correr, para de loucura. Quantos achavam que não podia parar, e Deus leva para um deserto, e você é obrigado a parar. É uma doença. Alguém disse recente: eu achei que nunca podia parar porque a empresa não podia funcionar sem mim. Eu estou 2 meses doente em casa, não posso estar lá, e graças a Deus está funcionando. Às vezes Deus tem que fazer isso, né? Ei, meu amigo, funciona. Não é você não, sou eu, viu? Funciona. Deus às vezes trabalha desse jeito. Queridos, o segundo teste revela um povo que não é aprovado, povo que ainda é menino, que ainda não cresce. Mas vamos um pouquinho mais. Capítulo 17, dos versos 1 a 7, nós temos um terceiro teste. Eles partem agora
do deserto de Sim, verso 1, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor. Acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés, e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhe Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Agora preste atenção o que é que o povo vai fazer dessa vez. Tende aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matar de sede, a nós e a nossos filhos, nossos rebanhos? Está vendo que eles têm rebanho aqui? Ó, a prova, os rebanhos, está aqui, cheio de rebanho. Tem uns camaradas que reclamam, né? Com um curral cheio, né? Tem um povo que reclama com a poupança gorda, né? Com salário bom, mas reclama, murmurentos. Deus está falando com alguns aqui. Condição de coração. O texto está revelando condição de coração. Tem aqui, a prova, rebanhos. Estão passando fome não. Desce o cacete aí no bode aí, vamos comer? É? Vamos matar aí essa novilha aí. Tem comida aí para o mês. Vamos fazer buchada. Fazer as tripas. Vamos fazer, dá para comer bastante. Né? Tem o leite aí, a coalhada desse trem aí, vamos beber. Tem o suficiente. Então a prova aqui é que o povo é murmurento, porque é condição de coração. Aí, então, o que Moisés faz? Nos ensina de novo? Oração. Clamou Moisés ao Senhor. Que farei a este povo? E é assim mesmo. Senhor, a condição é essa. Fala com Deus, apresenta a Ele a questão. Eles agora só me resta apedrejar-me. E o Senhor responde: passa adiante, toma contigo alguns dos anciãos, leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. Né? Vem cá vocês, reclamões, né? Aí interessante que o texto diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel. Por quê? Porque tentaram ao Senhor. Eles tentaram como? Está o Senhor no meio de nós ou não? Aqui, meus irmãos, já é um teste, é uma provação que está revelando não só o coração murmurento, mas agora o povo de Israel está testando Deus. Algumas situações no deserto, que a gente está tão apertado, está tão afadigado, está tão perdido, e a gente corre o risco de fazer alguns testes, provar Deus. Se Deus está aqui, vamos testar. Deus está aqui ou não? Deus está conosco ou não? Se o Senhor tiver, faça isso, né? E a gente lembra um pouquinho do eco da leitura bíblica que o irmão José Eudo fez aqui, a tentação de Jesus, não é? Tentar ao Senhor teu Deus. Deus está comigo, se Ele tiver, atenda aos meus desejos, atenda aos meus queixumes. E é interessante, irmãos, mais uma vez, esse teste revelando o coração desse povo, esse teste revelando a condição de um povo que tem dificuldade de crescer, um povo que tem dificuldade de crescer. Eu queria caminhar para o final, porque o tempo já correu, mas fica mais dois testes que mostram a provisão de Deus. Está aí no verso 8 a 16, que tem a ver com o Senhor ser a bandeira, e tem a ver com esse ambiente de luta, de perseguição. Então, Deus não é só providente, curando, providenciando a carne, o maná, a água, mas Deus também trazendo proteção. Deus é providente na vida do seu povo, protegendo o seu povo. Então, o relato aí dessa peleja, né? Moisés
com as mãos levantadas, suas mãos pesadas, então de um lado e de outro, segura o dia todo, e Josué como comandante, já lá, guerreando contra os amalequitas. Nós temos então o Senhor sendo apresentado aqui no verso 15, Moisés edificou um altar e chamou, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Deus guerreia pelo seu povo. Deus está mostrando que não só cuida das necessidades básicas, comida, água, da saúde, mas Deus cuida protegendo o seu povo. Mas não só isso, tem mais coisa, o texto é rico, mas eu não vou me demorar, porque eu quero na próxima mensagem falar do Deus da aliança no capítulo 19, mas o capítulo 18 nos apresenta que Deus também no deserto providencia conselho sábio. Você tem um relato de Moisés tendo que dar conta de uma multidão de pessoas, e recebe ele a visita de Jetro, seu sogro, e Deus providencia um conselho sábio, e esse conselho ajuda muito Moisés, como ajuda o povo de Deus. Meus irmãos, Deus providencia tudo o que precisamos para a vida piedosa, para o crescimento. Ainda hoje de manhã nós falamos que tem crentes que estão sofrendo de lapso, tem uma vala, tem um espaço vácuo entre a fé que você depositou no Evangelho um dia e os frutos que não são visíveis. Eu sou crente em Cristo, mas entre essa declaração de fé, ou o dia que você creu em Cristo, e os frutos da vida no Evangelho, tem aqui um buraco. E esse buraco existe. Uma das razões é exatamente essa, irmãos, é não confiarmos no Senhor, é não considerarmos o nosso coração ruim como ele é, murmurento, reclamão, que nunca se contenta, que nunca se sacia, que está buscando sempre nas coisas desse mundo, dessa vida, ou está buscando em alguém. A minha esposa, por mais que ela se esforce, ela não vai me contentar. O seu marido, por mais, o seu marido, né? O seu marido, por mais que ele se esforce, ele não vai te contentar. O padrão dos seus filhos, os meus, de vez em quando, meu pai, você só mete o pau, né? A gente pode tentar fazer o máximo, mas você nunca está contente, né? É assim mesmo, a gente nunca vai se contentar, a gente quer mais. E por aí vai, nos seus ganhos, na sua vida, a gente sempre vai murmurar. E Deus está nos trazendo a sua palavra para revelar o nosso coração, para mostrar que precisamos crescer. Ei, para de ser menino, para de ser criança, confia no Senhor. E as provisões, meus irmãos, também incluem sabedoria. Deus dá sabedoria ao seu povo, Deus dá sabedoria por meio da palavra. Aconselhamento bíblico, 8 a 11 de junho, não perca, professores capacitados, pastor Genuan e Madison, estarão aqui conosco para tratar desse assunto. Procure saber, nas redes sociais está sendo aí divulgado. Então procura obter a sabedoria da palavra. Olha, não sou eu, nem você, nem ninguém que muda ninguém. É o encontro com a palavra sábia, é a sabedoria de Deus que muda você, que muda a sua cabeça, que muda a sua mentalidade. Sabedoria de Deus. Deus usa esses instrumentos para fortalecer você e deixar você um adulto nele. E aí você tem, no capítulo 18, essa sabedoria. Olha o verso 19. Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, e Deus seja contigo. Que convicção, né? Eu vou te aconselhar e Deus vai ser com você. Faça isso. Isso aqui é de Deus para você. Isso aqui não é boca minha, não. Isso aqui não é ideia minha. Isso aqui é ideia de Deus. Isso aqui é a palavra dele. Deus deseja isso para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Deus deseja isso. E você dizer com convicção. Se você fizer isso, Deus te abençoa. O conselho de Deus é abençoador. É abençoador. Vamos terminar? No caminho do deserto, como é que você se sai? Como é que Israel se saiu?
Hã? O Deus libertador e seu caminho no deserto. Deus vai conduzir você para o deserto. Se você hoje está em paz, está tudo suprido, glória a Deus, aleluia. Amém? Mas alguns estão aqui no deserto. Tem alguns que já estão há meses no deserto. Eu acompanho alguns que já estão há anos no deserto. Alguns chegaram recente a entrar num deserto. Saúde, luto, dificuldades financeiras, relacionais. Alguns desses desertos vai demorar. Pode ser que dure uma semana, um mês. Pode ser que dure 40 anos. Pode ser que você não saia desse deserto. Pode ser que você vai morrer dentro desse deserto. Toda aquela geração morreu no deserto, debaixo de uma nuvem que o protegia do sol escaldante. Durante a noite, frio, deserto frio, 0 grau, mas tinha uma coluna de fogo para aquentar. Maná todo dia de manhã, codornizes, milagres, prodígios. Mas o coração do povo rebelde, murmurento, reclamão, não obedece, não crê, não acredita, não obedece, não confia, morre no deserto. Deus deixa você rodando lá. Pega o mapa e veja, o Mar Vermelho até chegar na terra de Canaã. Uma viagem rápida de uma semana. Mas Deus botou lá, o povo foi ficar rodando. Alguns crentes vão morrer no deserto, porque tem coração impenitente. Você é salvo, mas vai viver uma vida de derrota no deserto. Meus irmãos, isso aqui é sério, por causa da condição do coração. Nenhum de nós suporta a prova no deserto. Todos nós fracassamos. Não tem um aqui. Todo mundo é para sair dessa porta aqui dizendo: eu não passo no teste dos desertos da vida. Foi por isso que Deus enviou Jesus Cristo. Ele passou pelo mar, figurado no batismo, texto que foi lido, e Deus conduziu ele para onde? Para onde? Para o deserto. Ele passou quantos dias lá? Ele foi tentado? Ele pecou? Ele é o aprovado por Deus. Deus só tem prazer no Filho dele, porque todos os outros são reprovados diante dele. E nessa noite, não somente você tem que sair por aquela porta, assumindo que você não é capaz de passar nos testes de Deus, mas o meu desejo é que você saia dessa porta dizendo: Deus está satisfeito comigo porque eu estou no Filho dele, Jesus. Amém? Jesus passou no deserto por mim. Eu seria reprovado em todos, mas ele foi aprovado. Eu estou nele, eu acredito, eu confio nele. Jesus, ele se apresenta assim, meus irmãos. E nessa noite nós podemos nos alegrar com Deus libertador, que caminha conosco no deserto, mas agora a sua presença santa, permanente, constante, é a garantia de que nós vamos chegar lá do outro lado são e salvos. Amém? Senhor, nós agradecemos por tua palavra. Nosso coração mais uma vez é exposto, tal qual o coração de Israel é o nosso coração, Senhor. Nos desertos da vida nós não conseguimos ser aprovados por Ti. Nós temos um coração por condição murmurento, e a murmura ela revela a ingratidão. Nós temos um espírito ingrato perante o Senhor, ingrato pelas Tuas bondades e Teus cuidados constantes,
Ó Senhor, quantas maravilhas, quantos retratos da tua poderosa mão, mas a nossa condição ainda é de murmurar, de lamentar, de reclamar. Nós não oramos, Senhor, nós não agradecemos. Tua palavra diz: gratidão, sede agradecido em tudo, por tudo. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Ó Deus, nos dá a estatura de adulto, como Jesus, nos faz como Ele, Senhor, contente e satisfeito, mesmo com fome. Recusar, ó Deus, a tentação de transformar, de fazer uma mágica, um milagre, e viver de uma forma desobediente a Ti. Não só de pão vive o homem, mas da palavra. Jesus amava e obedecia ao Pai. Ó Deus, nos dá este coração desejoso de Te obedecer, custe o que custar em meio às provas. Ó Deus, nos dá um coração grato, de modo, ó Deus, que não sejamos levados a Te tentar, ou tentar ao Senhor, fazer teste se o Senhor está conosco, se o Senhor é bom. Não. Nos dá a graça, Senhor, de sermos aprovados agora em Cristo, pela fé que temos nele, pelo poder agora disponível a nós, pela esperança que nós temos nele. Ajuda-nos, Senhor, a olhar para trás. Os nossos pecados foram perdoados, fomos libertos da escravidão. Libertos da escravidão, libertos da escravidão, da casa da servidão, fomos libertos, transportados para o reino do Filho do seu amor. Nós temos uma esperança eterna. Ó Deus, conduza o teu povo por mais uma semana nesta bendita esperança. Derrama a tua graça, Senhor, de salvação. Se porventura alguém aqui não é crente, salva. Se alguém precisa ser reconciliado, que haja resposta de reconciliação. Firma os passos, Senhor, do teu povo, da tua igreja. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.